No vídeo de hoje, nós vamos ver se o Luffy no modo Baka conseguiria burlar a previsão do futuro do Katakuri. Vamos ver quem é que vai matar o Kaido no final do arco de Wano e se ele vai morrer. Vamos ver quem é o comandante de Yonkou mais fraco e qual seria a melhor Akuma no Mi de cada tipo pro Luffy caso ele não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. Manda nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Antes desse vídeo começar, já manda aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mael Silva perguntou: e aí mano, por que você acha que o Shanks não quis se vingar do Sakazuki, o Akainu, por ter matado o filho do seu antigo capitão? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu vejo dois pontos que podem responder essa pergunta. A primeira, ou o primeiro deles, está relacionado ao mangá. Está relacionado a cada pessoa que se torna um pirata ter sua própria aventura, ter seus próprios companheiros que vão lhe ajudar. Se o Ace morreu naquele momento ali, ou se alguém morre em um determinado momento da sua jornada, significa que o máximo ponto que ele atingiria era aquele ali, e por isso que ele acabou morrendo. O Shanks, como faz parte de um outro bando, entende que ele não deveria se meter, porque no caso, o próprio Ace falou pro Luffy, quando o Luffy chegou naquela guerra, que não era para ele estar lá, porque o Ace tem as suas próprias jornadas, tem seus próprios companheiros, e os seus companheiros é que estão lutando por ele. Só que o caso do Luffy é um caso mais externo, um caso mais interno no caso, porque o Luffy é irmão do Ace, é considerado irmão do Ace, por isso ele se meteu e foi ajudar. Mas no caso do Shanks, por mais que ele seja o filho do seu antigo capitão, ele tem sua própria jornada, seus próprios companheiros, e se ele morreu ali é porque era o máximo que ele atingiria como um pirata. E por isso que ele não fez nada ou não quis se vingar, mas isso não significa que ele não estava triste dentro de si. A gente pode ter um outro exemplo também com o próprio Rayleigh. Quando o Barba Branca morre, a gente vê ele chorando. Mas quando o Ace morre, a gente não vê nenhuma reação dele. Pode ser até que ele já estava chorando quando o Ace morreu, porque o Ace morreu muito antes que o Barba Branca. Mas a gente só vê ele chorando pelo Barba Branca por ser um antigo inimigo de batalha, podemos dizer assim, mas que se respeitavam bastante. Então cada um tem a sua jornada. Otaku Views perguntou: mano, você acha que uma possível aliança entre Luffy e o Evil pode acontecer na luta contra o Barba Negra? Pois é bem possível que o Luffy e o Teach se enfrentem pelo trono de Rei dos Piratas. E o Evil quer se vingar pela morte do seu suposto pai, que no caso é o Barba Branca. Cara, eu consigo sim ver uma aliança entre eles dois para derrotar o Teach. Primeiramente que de todos os Chichibukais, o único que o Luffy ainda não encontrou, não enfrentou ou não tornou ele aliado foi o Evil. Todos os outros, ou o Luffy derrotou, sentou a bolacha neles, ou se tornaram aliados. E aí o Evil foi o único que o Luffy ainda não encontrou. Além disso, os dois têm o mesmo objetivo, que no caso é derrotar o Teach. O Evil quer derrotar ele porque matou seu suposto pai, e o Luffy disse que iria chutar a bunda de todos os Yonkous. No caso do Teach também, e o Teach está na corrida para se tornar o Rei dos Piratas, está na corrida com o Luffy, então ele vai ter que vencê-lo também. Além disso, os dois são cabeças de vento. Eles vão se dar muito... Eu acredito que eles vão se dar muito bem quando se encontrarem. E eu vejo até a relação, um paralelo na relação entre eles dois, da relação do Luffy com a Shirahoshi. São dois adultos, podemos dizer assim. São duas pessoas em corpos de adultos, mas com mentalidades de criança. E pode ser o Luffy que vai fazer o Evil se tornar um pouco mais adulto, ou não depender mais da sua mãe para fazer as coisas, procurar a própria jornada para si. O próprio Oda já falou que o inverso de uma aventura é a mãe. É a mãe de uma pessoa, porque quando a criança está no seio da mãe, ela não vai se aventurar, a mãe sempre vai proteger essa pessoa.
Então, pro Evil começar uma aventura, crescer, se tornar adulto, ele vai ter que se libertar da sua mãe. E pode ser que o Luffy tenha um papel importante em fazer o Evil crescer um pouco mais, fazer suas próprias escolhas. Então eu vejo muito bem uma relação entre eles dois, por todos esses pontos que eu citei. E no final eles podem se juntar para lutar contra o Teach. Falcozinho perguntou: opa, eu tenho uma dúvida. A cirurgia da juventude perene só dá juventude ou imortalidade? Porque se for só juventude, eu acho que a fruta da Bonnie faz a mesma coisa, não? Teoricamente sim, mas a gente tem que ver um ponto. O poder da Bonnie é permanente ou ele passa com o tempo? A pessoa quando rejuvenesce, ela fica lá permanentemente até crescer de novo, ou depois de um tempo esse efeito passa? Se for permanente, a pessoa não vai precisar da Bonnie muitas vezes. Ela vai ficar, sei lá, pequena, vai ficar jovem, podemos dizer assim, e quando ela ficar velha de novo, aí ela vai precisar da Bonnie para se rejuvenescer mais uma vez. Mas se não for permanente, a pessoa sempre vai precisar dela para estar rejuvenescendo, ou então ela vai morrer em um determinado momento. Agora, sobre a juventude perene, ou a cirurgia da juventude perene, ela deixa a pessoa imortal ou jovem para sempre. O próprio nome dessa cirurgia já revela isso. É jovem para sempre, não é como se a pessoa fosse imorrível, fosse imortal de todas as formas depois dessa cirurgia. Na verdade, essa pessoa ganha a juventude para sempre. Ela vai se manter jovem e pro resto da vida enquanto alguém não tentar matá-la, enquanto alguém não tentar tirar a sua vida. O que significa que, se manter jovem, seus órgãos internos também vão se manter jovens, e assim você vai viver para sempre, desde que nada aconteça com você. Muita gente teoriza que o Imu-sama foi a primeira pessoa, ou a pessoa que se submeteu a essa cirurgia lá no século perdido. E de lá até agora ela vem se mantendo ali nas sombras e domina todo mundo de One Piece, é o governante supremo do mundo. E por que ela se mantém nas sombras? Pode ser exatamente por esse motivo. Se as pessoas soubessem que no mundo existe um governante, e o governante desse mundo é o Imu-sama, poderia ter inúmeras pessoas que iriam atrás dela para tentar matá-la e aí tomar o seu trono. E como ela não é imortal, é só jovem para sempre, ela corre o risco de morrer, e por isso que ela mantém a sua existência obscura, como se ela não existisse. Só poucas pessoas conhecem ou sabem da existência do Imu-sama. Então, respondendo sua pergunta, é mais uma juventude para sempre. Mas o poder da Bonnie não se equipara a esse, porque a gente não sabe se ele é permanente, e mesmo que ele seja, a pessoa vai precisar da Bonnie de novo, ou desse poder de novo, quando ela se tornar velha mais uma vez. Arthur perguntou: Sogeking, já que o Zoro pôde estender a cicatriz do Kaido, enquanto não fez um arranhão no King, então o King é mais resistente que o Kaido? E se tivesse um X1 entre os dois, teria alguma dificuldade pro Kaido? Eu não diria que o King é mais resistente que o Kaido. A única diferença nesses dois ataques, nessas duas pessoas, que foi o King e o Kaido, foi a potência ou a força do golpe em que o Zoro colocou para atacar os dois personagens. Na vez do Kaido, o Zoro deu tudo de si em um ataque que foi muito superior ao que o Kaido esperava, e por isso a cicatriz dele se estendeu. Além do fato de que o próprio Kaido se questionou se o Zoro utilizou Haki do Rei naquele golpe. E a gente sabe que quando utiliza Haki do Rei para imbuir outros golpes, tornam eles muito mais poderosos. Então, naquele momento o Zoro deu tudo de si para atacar o Kaido, e aí ele estendeu a cicatriz. Agora, contra o King, o Zoro não chegou nesse limite, não chegou nesse ápice de poder para utilizar contra o King. Até mesmo porque a gente ainda não tem confirmação de que o Zoro tem Haki do Rei. Então a única diferença foi ele dar tudo de si em um golpe, que no Kaido pode ter Haki do Rei, e agora contra o King ele ainda não fez isso, ou não chegou a esse ponto. E em uma batalha entre os dois, o Kaido vai amassar o King sem nenhuma dificuldade. Lucas Rodrigues perguntou: Opa Lucas, tem uma dúvida que acredito que alguns também possuem. No quadro que você apresenta, que você chama de Soladores do Kaido, por que não vejo marinheiros, por exemplo, Garp, Sengoku ou até mesmo Kong?
pois acredito que eles eram oponentes dignos, e acredito também que boa parte de suas derrotas e capturas foram por marinheiros. Então por que não vimos nenhum? Manda um salve, tamo junto. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, nesse momento em que o Kaido fala sobre possíveis soladores dele, a gente só vê piratas. E por que só tem piratas e não tem marinheiros? Será que é porque dentro da marinha o Kaido não considera os marinheiros como fortes o suficiente para bater de frente com ele? Eu não vejo que seja assim. Eu vejo mais no sentido de rivalidade. No momento em que o Kaido fala sobre esse seleto grupo de personagens que podem bater de frente com ele, podem dar dano nele, ou podem até vencer uma batalha contra ele, a gente vê que o Luffy está sendo adicionado a esse grupo, mas não tem nenhum marinheiro. E eu vejo que não tem nenhum marinheiro não é porque dentro da marinha não tenha personagens que conseguem vencer o Kaido. Na verdade tem, e você citou. Nós temos ali o Sengoku, nós temos o Garp, o Kong, mas por que ele não considera que tenha rivais dentro da marinha? A resposta é porque a marinha não trabalha individualmente, ela trabalha em conjunto. Se você for ver, em todas as ações da marinha, todas elas nós temos mais de um capitão da marinha, mais de um vice-almirante. No próprio Buster Call tem 5, se eu não me engano, 5 vice-almirantes. Então na maioria das vezes a marinha trabalha em conjunto. Não é como se fosse um organismo separado, como são os piratas. No caso dos piratas que o Kaido citou, cada um deles tem o seu bando pirata e cada um deles bateu de frente com o Kaido em paralelo, sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. E lá na marinha eles não trabalham assim. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é da batalha do Sengoku e do Garp contra o Shiki. Não é que o Garp não conseguiria bater de frente com o Shiki, ou não é como se o Sengoku não conseguisse bater de frente com o Shiki. Na verdade é porque a marinha trabalha em conjunto, e foram os dois para cima do Shiki, e só assim eles conseguiram vencer, ou eles tiveram 100% de chance de vitória, sendo 2 contra 1. No caso do Kaido, que é a criatura mais forte do mundo de One Piece, que já foi derrotado inúmeras vezes, já foi preso inúmeras vezes, e já foi até feito experimentos com ele, pode ser que quando a marinha foi pra cima do Kaido, não foi uma pessoa só. Não foi só o Garp, não foi só o Sengoku. Na verdade foi um poderio gigante pra cima do Kaido, incluindo esses dois, até o Kong também. E aí não tem como o Kaido medir ou ter uma rivalidade com um determinado marinheiro, porque foi um poderio gigante pra cima dele pra só assim conseguir derrotá-lo e conseguir prendê-lo. Não é como se fossem os piratas que o capitão de uma tripulação vai bater de frente com o Kaido. É mais ou menos assim que eu vejo, e é por isso que o Kaido não vê rivalidade dentro da marinha. Não é porque os personagens de lá não conseguem bater de frente com ele, é que toda vez que eles vão bater de frente com o Kaido, vai um poderio gigante e não um personagem específico. Apenas Miguel perguntou: Olá Lucas, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Na luta contra o Enel, o Luffy fica burro para que o mantra do Enel não consiga prever os movimentos dele. Se o mantra é um tipo de beta do Haki da Observação, significa que se o Luffy fizesse isso de novo, a previsão do Katakuri não iria funcionar? Ou poderia anular outros Hakis da Observação mais fracos? Para responder essa pergunta, nós temos que entender como é que funciona o Haki da Observação. Eu vou comentar aqui um pouco, mas eu já fiz um vídeo falando só sobre os Hakis. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. O Haki da Observação lá em Skypiea é conhecido como mantra. Não é como se o mantra fosse um beta do Haki da Observação. Na verdade, é o Haki da Observação, só que com outro nome, ou conhecido com outro nome. E o Luffy utilizou o modo Baka contra o Enel para justamente não ter a intenção nos seus golpes, porque o Haki da Observação ele funciona da maneira que você prevê a intenção em um golpe ou em uma ação, e aí você consegue se esquivar ou você consegue se adiantar ao seu inimigo, só prevendo ali a intenção do golpe dele. O Luffy utilizou o modo Baka para não ter intenção nenhuma em nada que ele fizesse, e a partir dali ele poderia se esquivar a partir só da sua intuição ou do seu instinto. E por isso o Enel não conseguiu atingi-lo quando ele entrou no modo Baka.
Só que o Luffy não conseguia atacá-lo, e para ele atacá-lo ele precisou atacar a parede para os seus golpes ricochetearem aleatoriamente para só assim atingir o Enel. E foi assim que ele também não conseguiu prever onde é que ele seria atingido, porque os golpes iriam aleatoriamente até ele sem intenção nenhuma. Agora o Haki da Observação Avançado funciona de uma maneira diferente. Ele permite ao seu usuário prever alguns segundos no futuro, e isso independe das ações do seu inimigo. Não depende ali do que ele fizer, do que ele não fizer. Se ele ficar parado na tua frente, ainda assim você vai conseguir prever alguns segundos no futuro. Independe das ações do seu inimigo. E então, se o Luffy utilizasse o modo Baka contra o Katakuri, funcionaria ou não? Não funcionaria, porque, como eu falei, independe das ações do seu inimigo. Se o Luffy ficasse só parado no modo Baka, ainda assim o Katakuri conseguiria prever alguns segundos no futuro e ver exatamente o que ele estava fazendo, ou o que estava acontecendo naquela situação. Então o modo Baka não funcionaria, funcionaria contra o Haki básico. E aí nós respondemos sua segunda pergunta. O Luffy conseguiria meio que predar as pessoas que utilizam o Haki básico ou Haki natural? Conseguiria sim se ele utilizasse o modo Baka. Jorno Sullivan perguntou: Sogeking, o que você acha que vai acontecer com o Kaido após o arco de Wano? Ele finalmente será preso aceitando sua derrota ou irá morrer para algum Mugiwara? Cara, muito provavelmente o Kaido não vai ser preso mais uma vez, até porque sua morte já foi prenunciada. Ele quer morrer de uma maneira épica, assim como o Barba Branca e Roger morreram. Ele quer morrer de uma maneira épica. Isso até responde o porquê que ele não pula na água, ou porquê que ele não come outra Akuma no Mi. Ele quer morrer de uma maneira épica, assim como os outros dois morreram. Então, o que vai acontecer no final do arco de Wano é que ele vai morrer. O primeiro ponto que eu poderia citar aqui pra vocês é que a gente não tá tendo mortes impactantes nessa guerra. E como o Kaido quer morrer, pode ser que no final do arco o Oda dê isso pra ele, dê essa liberdade pra ele. Um segundo ponto é que nós temos alguns personagens que querem matar o Kaido ou que têm a possibilidade de matar ele. Eu vejo aqui 4 personagens que entram na lista de que possivelmente podem matar o Kaido até o final desse arco de Wano. A primeira ou o primeiro deles é o próprio Kid, que já falou que tá ali para se vingar do Kaido e de tudo que ele fez contra o seu bando, e ele vai arrancar a cabeça do Kaido e colocar na proa do seu navio. Provavelmente vai ser o Kid que vai finalizar o Kaido e matá-lo, e aí eu fiz até um vídeo recentemente comentando como isso pode acontecer, e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Nós temos o Zoro também, que aí responde a sua pergunta como um dos Mugiwaras que podem matar o Kaido. Acredito que o Zoro tem a possibilidade de fazer isso, já que o Luffy não vai fazer. O Luffy não mata seus inimigos. E aí as possibilidades para o Zoro são, ou o paralelo que liga o Zoro a matar o Kaido são, primeiramente ele matando um dragão lá em Punk Hazard. A gente sabe que aqueles dragões foram feitos a partir do DNA do Kaido, do DNA da sua Akuma no Mi. Nós sabemos que o Zoro tem uma relação com o clã Shimotsuki, e aí foi revelado que o Ryuma também é do clã Shimotsuki. Lá no passado o Ryuma matou um dragão, pode ser que atualmente o Zoro vá fazer a mesma coisa que o seu possível antepassado e também vai matar um dragão, que no caso seria o Kaido. Aposto que o Teach também pode chegar no final do arco para tentar roubar a Akuma no Mi do Kaido, e a gente sabe que a fraqueza do Teach é ter uma defesa frágil. Pode ser que ele pegue a Akuma no Mi do Kaido e tenha a defesa que o Kaido tem em sua forma dragão, em sua forma híbrida. E por último, a Big Mom pode trair o Kaido e matá-lo até o final do arco. Em algum momento em que ela perceba que a aliança dela com o Kaido vai perecer ou vai perder, pode ser que ela mate o Kaido. O próprio Kaido já falou que os piratas traem. Quando eles percebem que vão perder, eles vão trair. Então pode ser que a Big Mom faça isso para benefício próprio. E aí eu vejo essas 4 possibilidades de pessoas que podem matar o Kaido até o final do arco de Wano. Mas acredito que ele realmente vai morrer. Ele não vai ser preso, até porque já foi prenunciada a sua morte. Matheus Pompilho perguntou: Lucas, já sei quais são os comandantes de Yonkou mais fortes, mas quem são os mais fracos? Para responder essa pergunta, eu vou levar em conta só os 3 mais fortes de cada bando, sem contar o Yonkou. E no caso seriam seus 3 comandantes principais.
Começando pelo bando do Kaido, que seria o Jack. A gente sabe que o Jack se tornou escada para qualquer personagem que se mostre forte. Esse personagem consegue vencer o Jack de uma maneira bem fácil, por mais que ele seja um comandante de Yonkou ou uma das calamidades do Kaido. Ainda assim eu considero ele como o mais fraco dos 3 comandantes. Se a gente for pro bando do Shanks, eu já apostaria que o Yasopp é o mais fraco dentre os 3 comandantes. Não por sua força de ataque ou por sua força ofensiva, mas por também ser um atirador. E atiradores são suportes que necessitam lutar de longe ou ter alguém para defendê-los enquanto eles atiram. A não ser que o Yasopp mostre uma forma de lutar completamente diferente, onde ele é um atirador que luta de perto ou prefere lutar de perto, aí sim eu poderia rever essa posição dele. Mas como ele não mostrou seu poder ou como ele luta, a não ser pelo fato de ser um atirador, então eu coloco ele como o último ou como o mais fraco dos 3 comandantes principais do Shanks. Agora, se a gente for pro bando da Big Mom, a gente vai ver que o Cracker é o mais fraco dentre os 3 comandantes principais. Não por sua força ofensiva também, até porque ele tem uma Akuma no Mi bem apelona que o Luffy não teria conseguido vencer sozinho, mas pela sua resistência ou por não gostar de tomar danos fisicamente. Isso mostra pra gente que a sua resistência é bem baixa, e ele também foi atingido por um único golpe do Luffy no seu Tankman, e por mais que esse golpe tenha sido absurdo, ainda assim ele foi derrotado só por um, não conseguiu resistir e não conseguiu voltar mais pro arco depois de ter sido derrotado. Então apostaria nele também como o mais fraco do bando da Big Mom. Agora indo pro bando do Teach, eu apostaria ali que o Van Alger é o mais fraco dos 3 principais, porque ele é o comandante do 3º navio dos piratas do Barba Negra. Pelo mesmo motivo do Yasopp, por também ser um atirador e por ser um suporte que necessita de defesa, ou não luta fisicamente, poderia dizer que sua resistência também é baixa, e por isso, ou a não ser que ele também mostre uma forma de lutar diferente, apostaria nele como o mais fraco dos 3 principais. No caso do bando do Barba Branca, poderia até apostar no Vista como o mais fraco, isso sem contar o Ace, porque nós teríamos o Marco, aí depois vai o Jozu e depois o Vista. Eu apostaria no Vista como o mais fraco desses 3, até porque os 2 primeiros são bem apelões por causa dos seus poderes de Akuma no Mi. Então, pra mim, todos esses aí são os mais fracos comandantes de Yonkou que existem no mundo de One Piece. Fofo Feio perguntou: será que realmente Zoro matará Sanji ou Oda pensará em algo para fazer isso ser impossível? Essa possibilidade só está sendo cogitada porque o Sanji pensa que as mudanças no seu corpo vão continuar. Ele vai perder seus sentimentos e pode ferir seus amigos, bater em uma mulher. Ele pensa que realmente bateu em uma mulher. E é por isso que ele pensa que vai continuar mudando, e se ele não for mais o mesmo no final do arco, é pro Zoro matá-lo. Mas o que a gente pode ver do Sanji é que, teoricamente, ele pensa que bateu em uma mulher, mas todo mundo acredita que não foi isso que aconteceu, pode ter acontecido um outro momento, porque no momento ele não lembra o que aconteceu e pode ser que naquele exato momento ali virou a chave na cabeça dele e a sua transformação terminou de acontecer. A gente viu que sua sobrancelha virou para o outro lado, assim como a dos seus irmãos. Então a gente sabe que alguma transformação, ou qualquer transformação que teria no corpo do Sanji já acabou. E só o sentimento de se sentir culpado, de não se sentir mais digno de fazer parte do bando, ou de ser uma máquina que pode matar qualquer um, só isso nos mostra que o Sanji ainda continua com seus sentimentos, e que ele não mudou. No final do arco ele vai perceber que continua o mesmo gadão de sempre, quando ele vê a Nami, quando ele vê a Robin, ou então que ele é incapaz de bater em uma mulher, vai continuar sem levantar a mão para bater em uma mulher. Quando ele vê tudo isso no final do arco, ele vai ver que não mudou, não vai precisar o Zoro matá-lo. Mas não é que o Zoro não vá tentar, vai ter aquela briga lá, aquela velha briga que ele sempre tem, mas vai acabar no nada. O Zoro não vai matar o Sanji e o Sanji não vai morrer. Até porque o Luffy já disse, ele só vai se tornar o rei dos piratas se o Sanji estiver com ele, porque sem o Sanji não vai dar. Assim como sem nenhum outro dos Mugiwaras. Se algum deles morrer, acabou o sonho, o Luffy não vai se tornar o rei dos piratas.
passando vergonha, perguntou: eu estava pensando numa coisa. Pelo que eu me lembro, o Shanks quebra uma parte do barco do Barba Branca quando vai conversar com ele, porque o haki dele é tão forte que ele meio que não consegue segurá-lo. Só que eu não lembro de ter visto isso acontecer com o Roger. Então será que o haki do Shanks é mais forte que o do Roger? Ou o haki do Roger não quebrava as coisas porque ele controlava ele melhor que o do Shanks? Bom, primeiramente que não é que o Shanks não conseguiu segurar o seu próprio haki. Na verdade, ele liberou o seu haki. Ele mesmo falou: eu não posso entrar num navio inimigo ou num território inimigo sem soltar o meu haki, sem liberar o meu haki, sem mostrar que eu tô aqui, sem mostrar que eu sou forte. Foi mais ou menos nesse sentido que ele falou. E aí o seu haki não só atingiu as pessoas que estavam ali próximas e fez elas desmaiarem, as pessoas que são ou têm mentalidade fraca, como também afetou os objetos em sua volta. Ele fez tudo isso quando liberou seu haki porque ele quis liberar. Não é como se ele não tivesse controlado. A gente não viu isso acontecer com o Roger porque a gente não viu o Roger numa situação parecida com a do Shanks. A gente não viu ele em um território inimigo onde ele se sentisse ameaçado. E por isso ele nunca liberou seu haki daquela forma. Até mesmo porque o Roger era muito simples na questão de poder. Ele sabia que era forte e sabia que qualquer um que fosse atacá-lo, sendo até mais fraco que ele ou com o mesmo nível de poder, ele poderia enfrentá-lo sem muita dificuldade. Então, é por isso que a gente não vê ele liberando seu haki como o Shanks fez. Agora, em questão de poder de haki, qual é o mais forte? Eu apostaria que o do Roger pode ser um pouco superior, mas se equipara ao do Shanks, porque o Shanks atualmente pode ser considerado estar no seu auge. Então, seguindo ali os passos do seu capitão, ele se tornou tão forte quanto ele. Essa é mais ou menos a minha aposta. Mas não é como se o Shanks ou o Roger não conseguissem segurar o seu haki. Na verdade, o Shanks só liberou porque ele quis. Matheus perguntou: Lucas, e se o Luffy não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi? Quais seriam as frutas que mais combinariam com ele? Manda salve. Um salve pra você, mano, e eu acho que eu já respondi essa pergunta em um outro SBS, mas eu só dei uma possibilidade de Akuma no Mi pro Luffy. Nesse vídeo aqui eu vou dar 3 possibilidades, uma para cada tipo de Akuma no Mi que existe no mundo de One Piece. Começando com as paramécias. Eu tenho duas possibilidades de poderes que eu acho que funcionariam no Luffy, que são a Akuma no Mi do Katakuri e a Mochi Mochi no Mi, que é quase uma cópia da Gomu Gomu no Mi, só que funciona de uma outra forma, e é um Akuma no Mi do tipo paramécia, ou a Akuma no Mi do Straussen, que faz ele tornar qualquer coisa comida. E esse era um poder absurdo que o Luffy gostaria muito de ter. Quando ele tivesse fome, pegaria ali uma pedra, transformaria ela em qualquer coisa que ele quisesse comer. Só que a gente não sabe se para ele também o gosto dessas comidas vai estar ruim. Pro Straussen, o gosto é muito bom, só que para Big Mom o gosto é muito ruim. Se tivesse o gosto bom, seria uma ótima Akuma no Mi pro Luffy. Agora um Akuma no Mi do tipo Zoan, que eu acho que combinaria com o Luffy, que ainda não existe no mundo de One Piece, é alguma Akuma no Mi relacionada a besouros. A gente sabe que o Luffy gosta muito de besouros. A gente viu que lá em Jaya ele se atrasou porque estava procurando lá um besouro para colecionar. Depois tem uma capa do capítulo 923, se eu não me engano, que ele também está brincando de besouro com Ace e Sabo. Então se existisse uma Akuma no Mi do besouro, acredito que o Luffy teria essa Akuma no Mi, no caso uma Zoan. Agora indo para uma Logia, apostaria que a melhor para ele, que ele faria inúmeras zoeiras e que também funcionaria para ele guardar um estoque de comida, é a Akuma no Mi do Caribou. A Akuma no Mi ali do lodo, do pântano, eu acredito que seja do pântano. E serve para ele carregar inúmeras coisas dentro de si, um estoque de comida absurdo. E o Luffy poderia utilizar essa Akuma no Mi de uma maneira que ele zoaria bastante. Então apostaria nessas 3 ou 4 possibilidades de Akuma no Mi, porque eu dei 2 de paramécias e acredito que todas elas funcionariam pro Luffy. Agora eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder.
Manda uma lá na comunidade do canal e outra lá no meu Instagram. Manda nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive uma playlist com os outros Sogeking Responde, porque eu já posso ter respondido a sua pergunta. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!